Você já parou para pensar como seria o mundo hoje se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Não é só uma curiosidade, é uma pergunta que muda completamente a forma como você entende a vida na Terra. Porque tudo o que existe hoje, inclusive você, depende diretamente de um evento específico que aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. Um asteroide. Se ele não tivesse atingido o planeta, a história seria outra, completamente outra. E talvez nós nem estivéssemos aqui, mas vamos imaginar esse cenário com calma, sem pressa, sem fantasia exagerada, usando o que a ciência já sabe sobre evolução. Porque isso não é só imaginar, é extrapolar padrões reais. Agora pensa no seguinte: antes da extinção, os dinossauros dominavam o planeta. Não era uma ou duas espécies, eram milhares, adaptadas a diferentes ambientes, terra, ar e até regiões próximas à água. Eles eram o topo da cadeia alimentar, tinham tamanho, força, diversidade. E mais importante, tempo. Milhões de anos de vantagem evolutiva. Agora segura isso. Quando o asteroide caiu, ele não apenas matou os dinossauros, ele abriu espaço. Um espaço ecológico gigantesco. E quem ocupou esse espaço? Os mamíferos, que até então eram pequenos, discretos, quase irrelevantes. Agora imagina se isso nunca tivesse acontecido, se os dinossauros continuassem dominando. Os mamíferos provavelmente nunca teriam crescido, nunca teriam se diversificado, nunca teriam evoluído como evoluíram. Ou seja, humanos provavelmente não existiriam. Mas não para por aí, porque evolução não para. Se os dinossauros tivessem continuado, eles também teriam evoluído. E isso é o ponto mais interessante. Muita gente imagina dinossauros como criaturas primitivas. Mas isso não é verdade. Alguns já tinham características muito avançadas: postura ereta, velocidade, comportamento social e, principalmente, cérebros em evolução. Agora pensa nisso. O que acontece quando uma linhagem dominante tem mais 60 milhões de anos para evoluir? Ela muda, muito. Alguns cientistas já levantaram uma hipótese curiosa: a de dinossauros com inteligência avançada. Não como humanos, mas algo próximo. Uma espécie chamada Troodon, por exemplo, já tinha uma relação entre cérebro e corpo maior do que muitos outros dinossauros. Se essa linha evolutiva tivesse continuado, é possível que surgissem criaturas com capacidade cognitiva muito maior. Agora, imagina isso: um planeta onde o topo da cadeia não é humano, mas uma espécie descendente de dinossauros, talvez com mãos mais desenvolvidas, talvez com visão mais aguçada, talvez com comportamento social complexo e talvez com algum nível de consciência. Isso muda tudo. Mas ainda tem outro ponto: o clima. Sem a extinção em massa, o planeta teria seguido outro caminho climático. Menos interrupções bruscas, mais estabilidade em certos aspectos, e isso poderia manter ambientes tropicais dominantes por muito mais tempo. Florestas densas, alta umidade, temperaturas mais elevadas. Ou seja, um mundo muito diferente do atual. Agora pensa na paisagem, sem cidades, sem tecnologia humana, mas com ecossistemas gigantescos dominados por criaturas enormes, herbívoros gigantes percorrendo continentes, predadores altamente especializados, céus ocupados por descendentes de dinossauros voadores. E o mais interessante, equilíbrios ecológicos completamente diferentes, porque cada pequena mudança evolutiva gera uma reação em cadeia. Agora vamos ainda mais longe. Se humanos não existissem, a inteligência dominante poderia seguir outro caminho, talvez baseada mais em instinto coletivo do que em raciocínio individual, talvez mais adaptada ao ambiente do que transformadora dele, talvez uma forma de inteligência completamente diferente da nossa. Agora pensa nisso. A gente sempre imagina a evolução como algo que leva ao humano, mas isso é um erro. A evolução não tem objetivo, ela não quer chegar em lugar nenhum, ela responde ao ambiente. Então, se o ambiente fosse outro, o resultado seria outro. E talvez muito mais estranho do que a gente consegue imaginar. Mas existe um detalhe ainda mais profundo: se os dinossauros não tivessem sido extintos, a própria história do planeta seria outra. Sem agricultura, sem cidades, sem revolução industrial, sem tecnologia. Ou talvez com uma tecnologia completamente diferente. Porque quem disse que só humanos poderiam desenvolver algo assim e se inteligência tivesse surgido? Mas de outra forma, agora a pergunta muda. Não é mais sobre dinossauros, é sobre possibilidade. Quantos caminhos a vida poderia ter seguido e nunca seguiu? Quantas versões da Terra poderiam existir, com regras completamente diferentes? E o mais curioso de tudo é que tudo isso mudou por causa de um único evento, um impacto, um momento, um desvio mínimo na trajetória de um asteroide. Agora pensa nisso. Se aquele asteroide tivesse passado alguns quilômetros ao lado, talvez você nunca tivesse existido, talvez ninguém tivesse. E isso leva a uma reflexão desconfortável. O quanto da sua existência depende de eventos completamente aleatórios? E mais, quantas outras realidades possíveis nunca aconteceram? Porque no fim,
A história da vida não é uma linha reta, é uma sequência de acidentes que deram certo. E talvez a pergunta mais interessante não seja como seria o mundo com dinossauros, mas sim, quantas versões do mundo poderiam existir sem você? Agora me diz. Você gostaria de viver em um mundo dominado por dinossauros? Ou prefere o acaso que te trouxe até aqui? Nos vemos na próxima análise.